de fato, esse ano, em função dos 500 anos da reforma, muitos grupos se interessaram por esse tema e os convites para vários de nós, né, de tradição evangélica, apareceram, né, em diferentes partes do Brasil, mas esse é do coração e eu jamais poderia dizer não. Os motivos o Frei Eloy já apresentou, são afetivos, né? Foi uma experiência muito boa para mim. Eu era ainda estudante no século passado, né? E vinha por algumas vezes para essa experiência, ainda lá no Sagrado, com o grupo do ICE Assessoria, e era muito significativo ali, uma aprendizagem também muito forte para mim, né? E depois a experiência da PUC, do Rio, também muito marcante na minha vida. Tive a oportunidade de escrever isso num livro, num texto para um livro que se publicou recentemente lá, sobre o significado da formação na PUC, né? E eu pude descrever isso. Então eu queria agradecer esse convite, agradecer ao professor Antônio Beraldo, né, por essa abertura, especialmente a mediação do Frei Eloy, a acolhida desde ontem. Eu fico muito feliz. E gostaria que a professora Lúcia levasse um abraço para todos da PUC e a minha satisfação, né, de poder estar aqui com vocês. Eu acho que esse mundo está invertido mesmo, né? Não é à toa que os que fazem análises mais catastróficas dizem que o mundo está invertido. A nossa universidade, que é evangélica, né, metodista, o nosso programa de pós-graduação, na Semana de Estudos de Religião, feita agora no mês passado, em setembro, dedicou toda a temática aos 300 anos de Aparecida. E aqui, instituições católicas, embora o tema da reforma seja um tema de todos, né, as próprias palavras já dirigidas sobre a visão e o posicionamento do Papa Francisco confirmam isso, mas é sobretudo um tema inicialmente protestante, evangélico, né? E vocês então estão dando conta dele. Então o mundo está invertido. Mas para a nossa defesa, eu quero dizer que o ano passado, um ano antes, nós dedicamos o tema da nossa Semana de Estudos de Religião à Reforma Protestante, numa linha de reflexão que eu vou apresentar aqui, né, nessa manhã. Como a temática ela é mais programática do que praticamente uma pesquisa específica, vocês vão ver que vários temas vão aparecer, né? Quase que um mosaico de questões, porque os ventos da reforma são realmente fortes. Foram no século XVI e hoje também seriam, ou serão, se nós levarmos em conta, de fato, um olhar bastante atento aos sinais dos tempos, não é? Então não há como nós deixarmos de olhar essa pluralidade de questões. O tema central do pluralismo religioso eu vou falar ao final, mas eu estou mais ou menos seguro de que isso continuará, especialmente com os meus colegas, o Elias e o Faustino, né, que tratam bem desse tema e certamente o aprofundarão. Mas hoje também teremos oportunidade de lidar. Então, estou muito feliz e agradeço de coração o convite, a acolhida, e espero que seja uma manhã agradável. Eu fiz um texto, eu vou ler o texto, tá? Se ficar muito enfadonho, você cutuca quem está do seu lado aí, acorde, né? Assim, dizer, olha lá, preste atenção, né? Vai cair na prova. Então, eu sei que os textos às vezes perdem um pouco a dinâmica, né? Mas eu espero fazer a leitura e também a projeção aqui, vocês poderão acompanhar, tá bom? Muito bem. Entre Lutero, Calvino e Thomas Müntzer. Uma perguntinha aqui só para me situar. Quem nunca ouviu falar? Quem já ouviu falar de Thomas Müntzer? Quem já ouviu falar? Sinaliza para mim. É isso que eu imaginava, né? Pouquíssimas pessoas, né? Então é a oportunidade que nós temos agora. O som está bom? Vocês escutam bem lá atrás? Muito bem. No meu tempo de estudante de teologia, ainda bem jovem, com menos de 20 anos de idade,
vivenciando a efervescência eclesial e política dos anos de 1980, passei por uma mudança bastante brusca em minha compreensão a respeito de Martinho Lutero e da reforma protestante do século XVI. De forma um tanto quanto rápida, passei da visão tradicional que enxergava Lutero como um herói da reforma, como homem da liberdade e de compromisso com mudanças, para uma crítica às contradições dele, aos seus vínculos com as novas formas de dominação social que emergiam na nova estrutura econômica que a sociedade europeia passava a possuir, e as alianças com os que nós chamávamos de os príncipes, que se destacavam no novo cenário político do século XVI. Nessa nova compreensão, passei a admirar o perfil do também reformador Thomas Müntzer. Vejam a data que ele morreu novinho. Não, na verdade ele deu um erro. Era para vocês prestarem atenção, mas ele morreu com 35 anos. E as experiências místicas. Então passei a admirar o perfil do também reformador Thomas Müntzer e as experiências místicas de enfrentamento social dos grupos anabatistas com a sua chamada reforma radical. Neste contexto de ressignificação da reforma, 2 textos da época foram significativos para mim, para a melhor compreensão desse processo. O primeiro deles é de Ernest Bloch, Thomas Müntzer, teólogo da Revolução. Bloch analisa em chave messiânica e utópica o movimento anabatista e o legado de Müntzer. Sujeita a várias críticas devido ao seu caráter propositivo e politicamente definido, a obra articula a interpretação em torno de Thomas Müntzer com as possibilidades socialistas, especialmente as da metade do século XX, vivenciadas pelo autor, o Bloch. Para ele, a história subterrânea, agora vem uma citação de Bloch, a história subterrânea da Revolução aguarda sua obra, ao caráter messiânico aí, já iniciada no curso correto. Mas, aí cita vários grupos da história da igreja, né? Os irmãos do Vale, os cátaros, os valdenses, os abiguenses, Joaquim de Fiore, os irmãos da boa vontade, da vida comunitária, do total discernimento, do livre espírito, Eckhart, os hussitas, Müntzer, então a referência a Müntzer, e os batistas, Sebastião Franco, todos eles se unem e o consciente dessa fantástica tradição troveja de novo contra o medo, o Estado, a descrença e contra altos poderes desumanos. Então a reforma tem essa força explosiva. Outro texto de destaque relacionado a essa nova visão da reforma, que devoramos na época com certo ardor juvenil, foi La Guerra Campesina em Alemanha, de Engels. Ao analisar os diferentes contextos do século XVI, o autor afirma que, sob a influência direta de Müntzer, em alguns lugares sob a influência de seus discípulos, a parte plebeia da população urbana foi levada de tal forma pela tempestade revolucionária geral que o elemento proletário embrionário obteve breve domínio sobre todos os demais elementos envolvidos no movimento. Esse episódio, destaque da Guerra Camponesa, 1525, foi relacionado com Thomas Müntzer, a figura mais destacada e que foi, ao mesmo tempo, a mais breve. Daí se entende que parte dos cidadãos comuns, os plebeus, teve de ser derrotada, mais cedo do que ninguém, uma vez que em seu próprio tempo, seu movimento devia levar a marca eminentemente fantástica e que o caminho para expressar suas demandas devia ser muito indeterminado.
precisamente porque pisava no terreno menos firme nas condições daqueles tempos, os pobres camponeses. Até aí a citação do Engels. É importante frisar que há um forte caráter polissêmico nesse movimento dos anabatistas. As próprias expressões a ele referidas como entusiastas, radicais, anabatistas, pacifistas e espiritualistas revelam o pluralismo dos grupos e suas diferentes ênfases. A perspectiva crítica deles se dirigia tanto à Igreja Romana quanto aos movimentos e lideranças emergentes da Reforma, como Lutero, Zwinglio e Calvino. Então é uma reforma dentro da reforma, né? Tratava-se de um tipo de alternativa a esses dois polos, o romano e o luterano. Não é fácil caracterizar o movimento anabatista, né, devido à sua diversidade interna, mas é possível elencar em linhas gerais alguns elementos básicos, como a crítica ao que identificavam como imoralidade e como abusos praticados pela Igreja Romana, a discordância do batismo infantil e a defesa do batismo de adultos por imersão, um clamor por um retorno a uma pureza religiosa neotestamentária, o questionamento aos grupos protestantes, né, chamaríamos hoje, emergentes, por não aprofundarem suficientemente a reforma, a defesa pela separação entre igreja e Estado e uma liderança leiga expressiva. Então esses são pontos que interligam esses movimentos anabatistas, que eram muito variados, uns mais radicais, outros não, mas esses eram os pontos. Mintzer advogava uma religiosidade carismática, com forte expressão pneumatológica, maior até mesmo que a ênfase na palavra dada por Lutero. A visão teológica anabatista possuía visão igualitária, centrada na adesão livre e radical da fé, acima de origens étnicas e geográficas. Tal perspectiva acentuava uma escatologia intra-histórica, com a visão que a nova realidade social emergente marcaria a instituição do reino de Deus na Terra. Neste sentido, a ruptura com Lutero era inevitável, uma vez que tal visão tornou-se incompatível com a teologia luterana dos dois mundos. Os conflitos se tornaram agudos e Mintzer foi morto pelos seus opositores, com 35 anos de idade. Se as visões teológicas de Thomas Mintzer, especialmente a recorrente invocação das Escrituras para defender uma guerra santa, para exterminar os ímpios, inclusive governantes e magistrados que não correspondessem a esse chamado divino, são pouco conhecidas e reconhecidas na história do cristianismo. O mesmo acontece com os anabatistas pacifistas, ou seja, havia os que eram mais radicais, inclusive no confronto, né, e os que eram pacifistas. Estes, com base especialmente em Zurique, não proclamavam a Guerra Santa, mas rejeitavam os novos governantes e lideranças religiosas, bem como o conjunto da sociedade que consideravam estar corrompida pelo pecado. Dessa forma, cultivavam um certo absenteísmo social. Entendem? Se abster, né? De sair do mundo, fugir do mundo. Com pouca ou nenhuma participação em assuntos cívicos ou políticos. Recusavam a pagar tributos de guerra e fazer juramentos. Entre os vários grupos que estiveram nessa raiz doutrinária, encontraremos mais tarde os menonitas. Já ouviram falar? Menonitas? A partir da liderança de Menoscílio. Os elementos utópicos presentes nas análises que fazíamos naquela época, agora eu me refiro à minha época de estudante, né, que eu comecei a minha fala aqui. Os elementos utópicos presentes nas análises que fazíamos naquela época nos revelaram outra faceta da reforma. Agora não mais monolítica e vista em chave apologética,
em torno da figura épica de Lutero. Tratava-se de uma chave política que nos levava à crítica social e ao engajamento contestatório do status quo. A figura de Thomas Müntzer associávamos, não necessariamente de maneira adequada, formas políticas e de espiritualidade que se desenvolveram nos séculos seguintes ao dele. E aí listávamos desde os socialismos utópicos de Saint-Simon, Charles Fourier, Robert Owen, quem conhece a história sabe desses movimentos socialistas, né? Antes do marxismo, na passagem para o século XVIII, até os movimentos de socialismo cristão do século XX, como os que desafiaram teólogos europeus, entre eles Tillich, Barth, Bonhoeffer e outros, que eram socialistas, né, na sua concepção religiosa. E como os movimentos eclesiais latino-americanos que se articularam com a Revolução Sandinista na Nicarágua, no final dos anos de 1970, por exemplo. Eu lembro, eu era garoto, e nós fazíamos uma série de movimentos em torno do apoio à Revolução Sandinista na Nicarágua, né, em 79. Todos eles representavam, direta ou indiretamente, mas com certa e peculiar intensidade para nós, espiritualidades herdeiras da Reforma. A rejeição ao legado de Lutero foi para mim, e para círculos significativos de minha geração, uma demarcação de espaço teológico. Se Lutero era questionado pela falta de radicalidade na proposição e na continuidade da Reforma, e por supostos compromissos escusos que ele manteve, o pensamento de João Calvino, outro reformador, e as formas calvinistas de organização eclesial, com os seus correlatos políticos, eram igualmente refutados. No Brasil tem a tradição das igrejas presbiterianas, né, todas elas de orientação calvinista, né, muito forte na Europa. Essa visão não era, para nós, algo que teologicamente devesse ser valorizado, a visão calvinista. Entendíamos que Calvino havia criado um sistema religioso cuja ética secularizava a sociedade, fazendo-a perder a sua profundidade espiritual, e reforçava a racionalização da economia pelas formas ascéticas e pela renúncia puritana às formas de consumo. Espiritualidades ascéticas e puritanas eram as que nós considerávamos mais entediantes, sem conexão ou relevância para os processos culturais de nossa terra, e nada falavam para os desafios da enculturação do Evangelho. Nesse bloco, colocávamos juntas as tradições luterana e calvinista. Compreendíamos a partir da obra A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Quem já leu? Pouquinhos dedinhos, hein? Eu li no meu tempo de graduação, na matéria Sociologia da Religião. De Weber, que o espírito, poderíamos dizer, religioso da sociedade capitalista, em seu intento de acumulação de riquezas, é constituído, de um lado, pela ética econômica e pela vocação para o trabalho, forjadas por Lutero, e de outro, o ascetismo puritano de Calvino, mais tarde aprofundado pelas espiritualidades do puritanismo inglês. Por isso que o inglês é rico, né? Porque ele é puritano, ascético, isso é uma ironia, tá? E também que ele, o capitalismo moderno, não se coaduna com a liberdade, e sim está sujeito às exigências funcionais do sistema de produção. Uma citação do Weber, tá, desse livro. Esse ascetismo secular do protestantismo opunha-se, assim, poderosamente ao espontâneo usufruir das riquezas e restringia o consumo, especialmente o consumo do luxo. Em compensação,
libertava psicologicamente a aquisição de bens das inibições da ética tradicional, rompendo os grilhões da ânsia de lucro com o que não apenas a legalizou, a ânsia do lucro, como também considerou, no sentido aqui exposto, como diretamente desejada por Deus. Então, uma crítica ao calvinismo aqui forte. Tais compreensões religiosas atravessaram os séculos e marcaram formas variadas de espiritualidade. Em geral, produziram visões identitárias rígidas, cujas compreensões geravam em torno da ideia da reforma como um retorno a um passado idealizado, que por sua vez se apresentava como algo igualmente idealizado para ser reproduzido. As variações existiram, é óbvio. Os valdenses, precursores, é muito forte do Sul, na Argentina, no Uruguai, os valdenses, precursores da reforma, retroalimentaram o que eles mesmos haviam apontado no século XII, formas iconoclastas e apego à leitura bíblica. Os batistas, menonitas e quakers, no decorrer dos séculos XVI e XVII, reforçaram certo caráter de exclusivismo religioso. Tem algum batista aqui? Não. Então podemos falar bem deles. Que até hoje é muito exclusivista, né? São batistas. Os metodistas não. Com certo caráter de exclusivismo religioso, mas o fizeram dentro do quadro da herança cética. O ascetismo sempre orientando essas práticas. O exclusivismo, eu sou ascético, então você não é, que pena que você não é, né? Você é inferior, né? Espiritualmente. Os grupos reformados da Suíça, sob a égide de Zwinglio, conferiram certo caráter humanista às suas formas de espiritualidade, em conexão com alguns aspectos do pensamento de Erasmo de Roterdã, mas desembocaram no ascetismo calvinista. Os metodistas na Inglaterra do século XVIII e grupos pietistas, sobretudo alemães, em diferentes épocas, combinaram um tipo emocional de experiência religiosa ao ascetismo moral e racional. Em linhas gerais, podemos dizer que tais espiritualidades, incluindo os grupos luteranos e calvinistas, com todas as suas variações, reforçaram as estruturas culturais e econômicas que formaram o Ocidente moderno. Stuart Hall, figura de destaque dos estudos culturais, em seu livro Formações da Modernidade, articula a construção do Ocidente, a ideia de que o Ocidente é uma criação, né? Usando a criativa expressão o Ocidente e o resto. Observem que no inglês é que dá a sonoridade, né? West and Rest, né? Na tradução em português, o Ocidente e o resto. Não dá essa rima gostosa, né? Mas é uma provocação que eu explico, né? Tal concepção é formada por um padrão de pensamento e de linguagem que, desde a sua gênese, é marcada por relações econômicas de dominação. As análises sobre a reforma não podem prescindir dessa perspectiva, mesmo porque ninguém entende mais do resto aqui no sentido mesmo do desprezível, do outro, né? O importante é a Europa, o restante é o resto. Mesmo porque ninguém entende mais do resto do que os grupos que cultivam formas de ascetismo excludente. Ainda bem que não tem ninguém aqui. Mas, nesse contexto, ocorre um duplo processo. O Ocidente é, ao mesmo tempo, um produto dos meios históricos de domínio, bem como uma ferramenta, um paradigma para exercer esse mesmo domínio. Nas palavras do autor, Stuart Hall, né? A ideia de o Ocidente tornou-se tanto um fator de organização em um sistema de relações globais de poder, quanto o conceito de organização de uma forma total de se pensar e se falar. Então se cria uma ideia do Ocidente, e como é que julga os outros? As nações indígenas aqui no Brasil, a Ásia e tal, se julga por esse mesmo conceito que você mesmo criou, né? Então o outro é inferior, limitado, etc. Né? Muito bem. Estamos diante, portanto, de um sistema de representação e de um conceito cujo núcleo central está muito perto de uma ideologia,
Essa construção se deu ao longo do processo de constituição e de desenvolvimento do sistema econômico capitalista. A crescente coesão interna que resultou de conflitos com outros povos, acabei de falar, né, da nossa situação aqui, brasileira, e de contraste com o mundo externo, contribuiu para se forjar um novo senso de identidade. A concepção religiosa europeia, protestante, é um dos elementos cruciais dessa coesão, a ideia de superioridade. A confluência dessas interpretações, mesmo com os distanciamentos comuns entre as visões marxistas e weberianas, somada às urgências pastorais e políticas próprias dos anos 1970 e 80, aí estou retomando o meu período que eu me deparei com esses temas, né? Marcava, como já referida, uma polarização acentuada entre Lutero e Calvino de um lado e Thomas Müntzer de outro. E nós não tínhamos dúvidas em que lado estar. Não se levou muito tempo para que desconfiássemos desse dualismo na compreensão da reforma, representado no embate das figuras de Lutero e de Thomas Müntzer. É fato que consideramos que as críticas ao caráter apologético que em geral eram e ainda hoje são feitas da atuação e do pensamento de Lutero, um monte de palestras sobre os 500 anos da reforma, nessa visão apologética, Lutero como herói, foram e são importantes para se descortinar os aspectos ideológicos da trajetória protestante até os dias de hoje. No entanto, novos horizontes precisam ser descobertos para um aprofundamento das reflexões sobre a reforma, que leva em conta a variedade dos grupos e das formas de espiritualidade que a ela estão ligados e a complexidade dessa gama diversa de experiências religiosas. Imagina os dias de hoje, você tem os grupos, né, que são chamados evangélicos, são todos da herança da reforma, né? E essa dicotomia, Lutero e Thomas Müntzer, não explicaria todos eles, né? O aspecto dicotômico, ainda que houvesse introduzido uma nova compreensão, e por que não dizer uma legitimação de movimentos como o dos anabatistas, com a sua reforma radical, mantém-se redutor. Isso porque a realidade, tanto a do século XVI, quanto a dos dias de hoje, são complexas e exigem abordagens mais amplas e plurais. Para esse esforço, nos foi muito útil uma noção oriunda do pensamento tiliquiano. Alguém já leu alguma coisa de Paul Tillich? Quanta mãozinha aí? Só uma, duas, três. Está parecendo religião, né? Como vai levantar a mão. Quem aceita Paul Tillich? Então, para esse esforço foi muito útil uma noção oriunda do pensamento tiliquiano, mas também partilhada por vários outros pensadores, como Walter Benjamin e Paul Ricoeur. Trata-se da concepção de que a história é sempre interpretação. Aqui não se trata de dar margem a julgamentos arbitrários, sem base nos acontecimentos, ou com distorções imaginárias, mas de realçar uma compreensão interessada. Presta atenção nisso, tá? Uma compreensão interessada, que busca um alvo, um querigma. Tillich se recusava a exercer a tarefa de mero coletor e divulgador de fatos e dados, mas procurava tornar vivo o que já passou. Buscava olhar o passado para compreender a situação presente, aliar aos fatos uma interpretação. Tal discernimento requer um envolvimento pessoal daquele que está diante dos fatos. Tillich, por exemplo, se envolveu em diferentes questões e movimentos políticos de sua época, em especial o socialismo religioso, já referido. Era o nome do grupo, né? Socialismo religioso. Entendia que a atividade histórica é a chave da compreensão da história. E assim, um problema que se tornou central em sua teologia e filosofia foi o processo histórico, tanto em termos de uma participação ativa, como de sua compreensão crítica. Então, 500 anos depois, a gente entende que é a mesma coisa, né?
O autor, por diversas vezes, reaçou seus questionamentos. Tillich, com essa perspectiva não dogmática, procurava no passado os significados das questões que o afligiam no presente, que, por sua vez, existiam em função da responsabilidade com o futuro. Os temas que vão aparecer agora são temas do futuro, tá? Que incomodam um pouquinho o nosso presente, mas é como nós vamos viver daqui a 15, 20 anos. Tá? De posse dessa perspectiva revisionista e plural, Tillich, no campo eclesiológico, indicou, dentro da tradição da Reforma, algumas tensões necessárias para a vida das igrejas. Tais tensões, se não equacionadas de forma criativa e propositiva, podem incorrer em uma série de riscos, sempre com possibilidades de reforçar práticas idolátricas. Entre esses perigos estão absolutizar condicionamentos históricos em nome de uma correta interpretação dos elementos fundantes. É o que ele chamou de tradição sem reforma. Efetuar uma crítica vazia pelo uso indevido, arbitrário e excessivo da liberdade, que ele chamou de reforma sem tradição. Relativizar de modo esvaziador o cerne da mensagem fundante, que chamou de adaptação sem veracidade. E não considerar a realidade cultural dos destinatários da mensagem. É a veracidade sem adaptação. Nossa proposição é que, não obstante o apreço pelo rigor das análises históricas e científicas, somente faz sentido tratar teologicamente das espiritualidades da Reforma se tivermos pontos no horizonte que nos revelem como elas deveriam ser. Não se trata de desprezar o que elas foram ou são, mas sim ressaltar em que elas nos mobilizam. Em que esses temas nos mobilizam? Exemplos de formas religiosas do passado e do presente, no contexto das tensões referidas, são abundantes e dificultam as sínteses. Vejamos os casos de grupos protestantes que advogam o resgate de suas identidades, mas isso também pode ser o caso católico, né? Especialmente em pontificados anteriores, onde o tema da identidade era quase como uma bandeira, assim, né? A identidade. Então, aqui no caso eu falo de grupos protestantes. Identidade protestante, identidade metodista, identidade calvinista, identidade arminiana, identidade batista, pentecostal, etc. Em geral, são esforços de uma volta ilusória ao passado, na grande maioria das vezes idealizado, o que revela certa absolutização de condicionamentos históricos em nome de uma correta interpretação dos elementos fundantes. Estou retomando a frase lá. Aliás, uma simples observação aos conteúdos dos acalorados debates que se avolumam hoje em eventos e na internet, talvez isso vocês não conheçam porque é do mundo evangélico. Então, diz assim, o acalorado debate, salvo o melhor juízo, são tratados sem qualquer referência às questões relativas à realidade da vida das pessoas no mundo de hoje. O passado passa a se constituir como um peso, especialmente porque, como diz a canção popular, nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. O verdadeiro Wesley, o verdadeiro Lutero, o verdadeiro Calvino, eles mesmos se revirariam em seus túmulos com tamanha sandice. É o olhar apurado para as questões que emergem das realidades sociais que nos circundam e das atuais engrenagens humanas e culturais, e a sensibilidade para discerni-las e enfrentá-las, mesmo com diferentes métodos e atitudes, que poderá nos dizer algo, ainda que relativo, sobre tais tradições. Vocês podem incluir também a tradição católica. Outro exemplo. Os grupos evangélicos que difundem a espiritualidade por meio das mídias e da produção cultural fonográfica e do chamado shows gospel são todos herdeiros da Reforma. Da parte deles, são bastante comuns fortes críticas aos aspectos da tradição feitas a partir de um uso da liberdade, que para alguns
é indevido, arbitrário e excessivo. Nessa direção, seria o que foi chamado de reforma sem tradição. Pergunto, mas a reforma do século XVI e dos que se seguiram não se pautou pela liberdade? Ela não se estruturou com um processo de enculturação, com cultos no vernáculo, na própria língua de origem, tradução e uso popular da Bíblia, recurso às canções populares? Lutero cantava as canções que eram cantadas pelo povo, na rua, nos bares, né? A adequação dos atuais grupos religiosos midiáticos, protestantes, né? Eu estou pensando, mas também católicos aqui. As lógicas culturais e de comunicação do mundo urbano, não seria uma proposta aceitável de reforma? Ligados a essa temática, há um debate mais controverso que está em torno das teologias e práticas religiosas e espiritualidade de prosperidade. Elas são desenvolvidas com mais eficácia pelos grupos evangélicos no Brasil e no mundo. Portanto, a linha histórica com a reforma não pode ser negada. Os seus defensores advogam que tais práticas e da prosperidade, né? Todo mundo acompanha isso, certo? Aliás, porque no mundo católico o que mais tem é teologia da prosperidade, né? Só não tem o carisma que os protestantes têm, né? Para arrecadar para mais fundos. Os seus defensores advogam que tais práticas de prosperidade estimulam a autoestima das pessoas e o empoderamento delas frente à situação social e econômica. Outros questionam a lógica de retribuição a ela inerente, que contrariaria a noção de graça, base do espírito teológico da reforma. Estamos, portanto, diante de um dilema. Se isso está ligado à reforma, se isso é da liberdade, se isso, né? Não creio que as respostas rápidas e unívocas sejam adequadas. Podemos também comparar formas de espiritualidade que se configuram de um lado nas práticas da Igreja Universal do Reino de Deus e grupos similares, em geral mais livres e inovadoras, e de outro, o que Rubem Alves, quem já leu alguma coisa do Rubem Alves? Mãozinha agora, todo mundo já aceitou o Rubem Alves. Muito bem. É o teólogo da liberdade, né? Falar de reforma é Rubem Alves. Em sua obra Protestantismo e Repressão, agora publicada como Religião e Repressão, é o mesmo livro, chamou de protestantismo da reta doutrina, cujas regras de conduta tendem a ser sectárias, anticulturais e de um pietismo de corte moralista e exclusivista. Aqui, a meu ver, não tem nada disso na Igreja Universal, certo? Aqui, a meu ver, reside um profícuo debate sobre o que significa relativizar de modo esvaziador o cerne da mensagem fundante. Ou seja, criar formas de adaptação sem possuir, ao menos supostamente, a veracidade do pensamento da reforma. Por outro lado, o que adianta tanto zelo pela doutrina se não se considera a realidade cultural dos destinatários da mensagem? Ou seja, uma veracidade sem adaptação, como é o caso de grupos mais rígidos, né? Como é bastante comum, ou seja, uma veracidade sem adaptação, como é bastante comum no contexto tradicional das igrejas. Muito bem. Eu tenho alguns pontos a mais aqui. É o ponto da sexualidade, o ponto da vivência eclesial e o ponto do pluralismo religioso. Mas eu vou dar uma paradinha por aqui e quando nós voltarmos, a gente analisa se eu escolho um deles ou se a gente segue de outra forma. Ok? Eu falei agora? Essa segunda parte, mais curtinha, ela é mais simples no sentido assim dos conteúdos, embora mais complexa porque se trata de aspectos mais práticos.
Eu disse a vocês que seriam 3 aspectos, eu vou suprimir um para dar mais tempo para nós conversarmos. O aspecto que eu vou suprimir, vocês encontram em outros escritos, não é? Podem acompanhar, ou mesmo nesse texto que eu estou lendo, eu posso compartilhar com vocês, não tem problema algum, tá? O que eu vou suprimir, adivinha o que é? É o tema da sexualidade humana. Vocês devem acompanhar que há no universo evangélico, nas igrejas evangélicas, um crescimento razoável de comunidades inclusivas, ou seja, comunidades que aceitam na sua membresia e no seu ministério, como pastores e como pastoras, pessoas assumidamente homossexuais. É claro que eu tenho consciência de que se trata de um tema explosivo, porque é explosivo para cada um de nós, na nossa constituição humana, né? E é também na sociedade e nas igrejas. Agora, eu particularmente considero que esse é um dos temas, ou não gosto nem de chamar de tema, de uma dimensão da vida humana que exige das igrejas uma reforma radical. Então, eu estou suprimindo esse ponto do nosso debate, tá? Do nosso debate não, da minha apresentação aqui, melhor dizendo, né? Mas ofereço para vocês, caso quem desejar, esse texto aqui, algumas páginas sobre isso, e um livrinho que eu escrevi com muito gosto, chamado Espiritualidades Plurais da Reforma, da editora Reflexão. Vocês procurem na internet, é um preço acessível, ele é fininho, né? Que tem esses conteúdos que nós temos tratado nessas conferências e palestras sobre a reforma protestante, tá? O outro já foi citado, da edição de Paulinas, vocês encontram ali. Eu brinquei com o Frei Eloy, que é do concorrente, brinquei com o Moraes também, né? É do concorrente, né? Porque aqui é o ambiente da editora Vozes, né? Isso aqui é da concorrente. Mas o pastor Alessandro Rodrigues Rocha, que é daqui de Petrópolis, também trabalha na PUC do Rio, e eu organizamos, e há um debate ecumênico muito interessante dos principais pontos da reforma. Então, por exemplo, o tema da graça, o tema da liberdade, o tema do protagonismo dos leigos, o tema da necessidade de reforma permanente na igreja, sempre tratado por um teólogo ou uma teóloga católica e um protestante, evangélico. E assim, por isso que ele é grossinho, né? Ele é mais gordinho, o livro, porque nós incluímos vários pontos de vista. Aqui, dessa semana, a professora Lúcia tem uma contribuição muito significativa aqui, eu também, e o professor Elias Wolff, que virá ainda nessa semana, ele também tem uma contribuição nesse livro, especialmente o diálogo mais doutrinário em torno do tema da justificação pela graça entre católicos e evangélicos, tá bom? Então é um texto que vale a pena, né? Ele não é tão baratinho, porque ele é mais gordinho, né? Esse vocês encontram na internet, eu não tenho aqui disponível, mas que vale a pena, tá bom? Se vocês me garantirem que ele chega até o final lá, eu vou circular aqui com vocês, tá? Mas aí precisa chegar até o final lá e voltar, porque esse aqui nem é meu, é o exemplar do livreiro ali da edição de Paulinas. Então eu vou pedir a você que fique de guardião, até quando chegar lá você me devolve, por favor. Muito bem, eu não fico brincando com vocês, tá? Por favor, não se ofenda. Não se ofenda. Então, vale a pena olhar com atenção. Muito bem. Para onde sopram os ventos da reforma? Primeiro ponto: as tensões entre instituição e movimento. Mesmo com toda a diversidade dos grupos protestantes, tanto os que se formaram no século XVI, como os quanto aos que desenvolveram até os dias de hoje, e com as contradições e ambiguidades próprias de qualquer movimento, é possível identificar bases comuns entre os diferentes movimentos da reforma. A maioria delas, das bases, reside nas tensões entre instituições
que movimentam. Em síntese, podemos identificar 5 pontos principais. Primeiro, a base que representa a maior herança da Reforma, em especial aquela pregada por Martinho Lutero, é a radicalidade da graça. A graça de Deus é compreendida como fundamento da vida e da fé e sentido de redenção do ser humano. A salvação vem pela graça, ou seja, o perdão de pecados é resultado do amor incondicional de Deus e para alcançá-lo é preciso ter fé. O ser humano necessita de Deus e não pode se salvar a si mesmo, mesmo sendo muito religioso. Segundo, a graça se relaciona à liberdade em Cristo. Ela se torna operosa no mundo, valorizando as escolhas humanas diante da vida. Neste caso, não se considera o determinismo predestinista, mas sim a liberdade, a responsabilidade humana e o livre-arbítrio, frutos da graça de Deus. Terceiro, a Bíblia emerge nessa compreensão como fundamento para a fé e a vida que reside na graça de Deus. A Bíblia é o centro da igreja e todas as atividades e ideias devem ser discernidas biblicamente. Quarto, o sacerdócio universal de todos os crentes. No contexto católico romano se fala muito do protagonismo dos leigos, né? Aqui é mais radical a ideia. Um questionamento do clericalismo e uma valorização do lugar dos fiéis no propósito missionário do Senhor da igreja. Todas as pessoas são chamadas a serem responsáveis pela igreja e pelo reino de Deus, como se fossem pastores ou pastoras. Quinto, a ideia da igreja reformada que está sempre se reformando. Essa visão dinâmica não deve ser exclusiva dos que se identificam como evangélicos. Serve para as igrejas em geral, serve para as demais religiões, serve para a revisão da vida nos seus muitos sentidos. Por isso, todas as pessoas, de alguma forma, podem ser protestantes. Com isso, os diferentes grupos protestantes empreenderam uma popularização da leitura bíblica, bem como maior atuação e liderança dos leigos, os não ordenados. Como se sabe, em consequência direta desse posicionamento, mas em sintonia com as transformações ocorridas na cultura moderna emergente, houve os esforços de tradução da Bíblia por Lutero para a língua vulgar, o alemão, o que transformou a relação dos fiéis com a Sagrada Escritura e abriu caminho para interpretações mais livres do texto bíblico. Esses aspectos geraram uma densa mudança eclesiológica no transcorrer dos séculos, com variados perfis. Há outro aspecto em relação ao contexto brasileiro, em particular, e latino-americano em geral, que em décadas atrás mobilizou fortemente o debate sobre a reforma. Trata-se das novas formas eclesiais que emergiram no contexto católico romano a partir dos anos de 1960, em especial as experiências das comunidades eclesiais de base e as de grupos similares. Em termos mais amplos, podemos nos referir aos processos de renovação teológica e prática que se deram no contexto reformador do Concílio Vaticano II. Em linhas gerais, a busca de vivências religiosas mais espontâneas, a compreensão da igreja como povo de Deus, o uso recorrente da expressão reforma e similares nos documentos que marcaram o concílio, os processos de enculturação da vivência religiosa, sobretudo no âmbito litúrgico, antes e depois do concílio, as experiências dos grupos e movimentos bíblicos, também antes e depois do concílio, a noção de Cristo como unigênito, são visões que possuem forte conexão com os postulados da reforma protestante. Em certo sentido, elas retomam as conhecidos 5 solas que sintetizam o sentido da reforma protestante: somente a graça, somente Cristo, somente a Escritura, somente a fé, somente glória, somente a Deus. Tais perspectivas, de algum modo, estavam presentes no século XVI, nos processos que são chamados como Reforma Católica. Naquela época, sobretudo pelos influxos dos movimentos reformadores e a contundência deles, houve certo controle institucional das práticas religiosas e das formas de espiritualidade desenvolvido pelo clero.
com a realização mais regular de sínodos diocesanos e provinciais, visitas pastorais regulares por parte de bispos, estou falando lá do século XVI, tá? E maior atenção à formação do clero. O Concílio Vaticano II, 4 séculos depois, retomou tais esforços. As experiências das comunidades eclesiais de base, vividas de forma concomitante com a de movimentos ecumênicos, evangélicos, foram identificadas por diferentes setores como sendo uma expressão contemporânea da reforma. Rubem Alves, por exemplo, afirmara que é consolador e irritante, isso é uma provocação dele, né? Se achar que o outro é irritante ver que o outro, né? Reconhecer que foi a Igreja Católica que se apropriou dos melhores frutos do pensamento protestante. E isso nos sugere uma estranha possibilidade. Talvez o estudo das ideias protestantes tenha de deixar as instituições protestantes para entrar no seio do catolicismo. Nessa mesma direção, Richard Shaw, evangélico também, teólogo, um dos primeiros da teologia da libertação, dissera no livro A Reforma Protestante e a Teologia da Libertação, que temos o testemunho das comunidades eclesiais de base sobre o trabalho do Espírito Santo, trazendo à existência uma igrejinha dentro da igreja, uma tradução de uma expressão, né, famosa da Reforma. Não somente entre os pobres, mas também entre aqueles que permanecem solidários com eles em sua luta pela justiça. Destaca-se nessa visão o papel contestador de grupos religiosos cristãos, como as já referidas comunidades eclesiais de base e grupos ecumênicos com ênfases pastorais próximas. Não obstante as contradições e limitações desses movimentos eclesiais, nós poderíamos identificar alguns aspectos que reforçam os princípios teológicos da reforma. Entre eles estão a ênfase teológica do reino como vontade de Deus, uma certa relativização das visões mais institucionalizadas e doutrinais, a preferência a ser dada aos pobres nos processos sociais e eclesiais, a realidade como ponto de partida do método teológico e não conceitos abstratos, a centralidade da Bíblia na vivência eclesial e na reflexão teológica pastoral, a compreensão da missão como serviço e não como mera adesão proselitista, a visão da igreja como comunidade, relativizando os aspectos burocráticos e institucionais, a necessidade de processos de enculturação da fé, a vocação ecumênica como norteadora da fé e da reflexão teológica, e o incentivo a uma espiritualidade libertadora que redimensione utopicamente a vida, interage com ela criticamente e a sustenta em seus dissabores e lutas. Aqui emergem diferentes movimentos de renovação e de reforma, especialmente os grupos bíblicos, como o CEBI, que deram um novo colorido ao princípio de sola escritura. Espaços de formação ecumênica que, direta ou indiretamente, realçavam o sacerdócio universal de todos os crentes. E um tipo de espiritualidade ativa, que em certa medida reafirma a noção de igreja reformada sempre se reformando. Para darmos um exemplo de como tais visões foram recebidas de forma tensa no contexto católico, basta lembrarmos que boa parte das avaliações sobre o processo disciplinar do teólogo católico Leonardo Boff, desenvolvido na década de 1980 pelas estruturas institucionais romanas, especialmente pelos conteúdos de seu livro Igreja, Carisma e Poder, que leu. Um pouquinho a mão, hein? Foi, lembre-se disso, que a boa parte das avaliações do processo disciplinar foi pela natureza protestante das ideias deles. Quanto à herança marxista da teologia da libertação, por exemplo, a qual o referido teólogo está inserido, podemos dizer que ela foi mais facilmente aceita, ou pelo menos não foi objeto formal de análise disciplinar. O Papa depois até disse os pontos positivos do marxismo, né? O espírito protestante, além de soprar onde quer, pode também desestabilizar processos, normas e condutas enferrujadas. Aí eu vou pular essa parte aí, é justamente o ponto mais desestabilizador que eu acho da vida humana, que é a sexualidade, né? E vou para o ponto final, já estamos terminando.
a visão ecumênica diante do pluralismo religioso. Você não passa devagar para eu ver. Tudo que é prioridade. Passa devagarinho. Tudo. A visão ecumênica diante do pluralismo religioso, e agora estou consciente de que isso vai ser aprofundado amanhã pelo professor Faustinho, mas podemos dialogar desde já. Por fim, vamos destacar os desafios que a teologia encontra frente ao pluralismo religioso. A teologia latino-americana, dentre seus muitos desafios, tem elaborado uma consistente reflexão sobre eles. Consideramos que tal visão é um dos elementos mais importantes de reforma em nossos dias. Nossa pressuposição é que a perspectiva ecumênica elimina ou atenua, diminui, o caráter de apologia, de sectarismo ou de exclusivismo nas reflexões teológicas e nas experiências religiosas. Deus é sempre maior do que qualquer compreensão ou realidade humana. Ele age livremente, em especial na ação salvífica. Nesse sentido, como já nos referimos, não é preciso estar excessivamente preocupado em descobrir quem é ou será salvo, para utilizar o imaginário comum dos cristãos, mas, no caso dessa mesma tradição religiosa, a nossa, cristã, quem é e o que representa Jesus Cristo para a comunidade cristã. Essa perspectiva remete-nos, entre outros fatores, a algo recorrente em nossas reflexões e que julgamos adequado repetir. Vocês já sabem disso, mas achei que seria importante repetir. Trata-se da busca de um paradigma para a teologia das religiões, ou seja, seria a superação dos modelos já consagrados como, primeiro, o que considera Jesus Cristo e a Igreja como o caminho necessário para a salvação, exclusivismo. O que considera Jesus Cristo, segundo, como o caminho de salvação para todos, ainda que implicitamente, é inclusivismo. As pessoas não sabem, mas precisam seguir Jesus. E aquele no qual Jesus é o caminho para os cristãos, enquanto para os outros o caminho é a sua própria tradição, sem grandes preocupações com autocríticas, revisões e mudanças, o que alguns chamam de relativismo. Então, dessas três visões, nós consideramos que uma reforma hoje ela deveria superar esses três modelos. A perspectiva pluralista, que é o que defendemos, para além destas, possui como característica básica a noção de que cada religião tem a sua proposta salvífica e de fé, que deve ser aceita, respeitada e aprimorada a partir de um diálogo e aproximação mútuos. Assim, a fé cristã, por exemplo, necessita ser reinterpretada a partir do confronto dialógico e criativo com as demais fés. O mesmo deve acontecer com toda e qualquer tradição religiosa. Dentro de uma visão pluralista de reforma, os elementos chaves de vivência humana, religiosa e humana são, em geral, alteridade. Não é autoridade, não. É alteridade. Respeito à diferença, diálogo e cooperação, diálogo e cooperação prática e ética em torno da busca da justiça e do bem comum. Ao reforçar as dimensões do plural e do diálogo, e ao indicar o desafio do debate ecumênico das religiões como elemento atual da reforma, desejamos mostrar que a lógica plural é fundamental para o método teológico, aí nós que estudamos, e para a vivência religiosa. Para a importância das religiões nos processos de promoção da paz e da justiça, devemos pressupor a conhecida, não sei se é tão bem conhecida, mas aqui eu estou chamando de conhecida, tríplice dimensão do ecumenismo. Primeiro, a unidade cristã, a partir do reconhecimento do escândalo histórico das divisões e de uma preocupação em construir perspectivas missionárias ecumênicas. Segundo, a promoção da vida, firmada nos ideais utópicos de uma sociedade justa e solidária e na compreensão que eles podem reger a sociedade, a organização da sociedade, integrando todas as pessoas de boa vontade. Terceiro, boa vontade é uma expressão antiga, né? Se falava para todos de boa vontade. O diálogo interreligioso, na busca incessante
da superação dos conflitos, da paz e da comunhão justa dos povos. Esta é uma das mais ricas heranças da reforma. Vou terminar aqui com um trechinho, vou pular um pouquinho agora, e agora nos resta, pode seguir devagarinho. Só uma conclusãozinha, assim, para não... Estamos conscientes de que várias expressões de espiritualidades da reforma, tanto do passado quanto especialmente do presente, não foram consideradas nessas reflexões ou não foram adequadamente vistas. No entanto, mais do que uma coleção de dados e fatos, desejamos, como já referido, vislumbrar de forma plural e inclusiva, a partir do reconhecimento do valor das análises históricas e científicas, as espiritualidades da reforma. Para isso, reafirmamos que não se trata de desprezar o que elas foram ou são, mas sim ressaltar em que elas nos mobilizam e como elas habitam de forma criativa e propositiva os entre-lugares da cultura. É o que nós desejamos que seja a reforma. Seguimos outra vez os passos de Rubem Alves, que afirmara, aí tem um longo texto dele que eu acho muito bonito, então eu peço que vocês tenham atenção. O protestantismo tem temas esquecidos, peças empoeiradas, que ninguém mais sabe usar, mas que poderiam ser tiradas das sombras. As mulheres poderiam ler o primeiro, juntos, fazer um jogral aqui, né? Cabe esse aqui, né? 1, 2, 3 e... A liberdade foi o destino que a reforma se iniciou. Eu pedi às mulheres não à toa, tá? A graça, que significa, basicamente, que o problema da salvação não é um problema com o qual os homens devem se ocupar, pois que depende exclusivamente de Deus. Livres de preocupações como a temperatura do inverno e o mobiliário dos céus, os homens poderiam dedicar-se a cuidar da terra, boa dádiva de Deus. A fé, confiança. Ninguém é salvo pela ortodoxia, mas pela simples confiança em Deus, de modo que os protestantes deveriam, aí todos nós, né? Os protestantes deveriam se sentir livres para as mais loucas aventuras do pensamento. O nosso jogo de contas de vida é uma referência que ele faz no livro. Sabendo que heresia e ortodoxia são palavras do vocabulário dos fortes, mas não do vocabulário de Deus. Isso não é lindo? Todo mundo junto aí para finalizar. Fé. Não. Isso aí. Todos juntos? E a teimosia profética que denuncia todas as formas de opressão e absolutismo. Agora eu queria ouvir vocês. Muito obrigado pela atenção.